iniciar o nosso último encontro aqui da nossa turma de autoconfrontação, antes da recuperação, obviamente. Bem, vamos orar para nós começarmos aqui? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento e pela oportunidade que nós temos, mais uma vez reunidos aqui, buscarmos a Tua presença, buscarmos também ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos abençoa, guarda a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, para que seja um momento prazeroso para nós e que nós façamos tudo aqui para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, pela disposição deles de estar aqui e que esse esforço seja recompensado, Deus, por uma palavra preciosa, um alimento para o coração de todos nós aqui. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Bom, vamos lá para a nossa lição 22. Abram o manual e vamos conversar um pouquinho hoje. Essa é uma lição mais tranquila, ela vai revisar a maioria das coisas que ficaram assim de a marca, né, daquilo que a gente aprendeu aqui nesse conteúdo todo. E depois nós vamos fazer uma tarefinha ao vivo e a cores hoje. Bom, hoje nós vamos ver quem realmente fez as tarefas e quem não fez. Se tiver chat GPT convertido no final da autoconfrontação, de tanto manual que ele viu, nós vamos descobrir agora, só no papel e no lápis. Agora vai. Vamos fazer igual o Alexandre de Moraes, vamos confiscar os celulares, qualquer tipo de tecnologia, desligar a câmera, e aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Bom, o texto que está aqui posto na nossa última aula, o nosso último material aqui, antes daquela prova final que tem na lição 23, é Gálatas 5, 22 a 25, que fala de um texto bem conhecido de todos nós. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito vamos ler juntos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Texto precioso e abençoador para o coração da igreja, porque fala realmente da obra do Evangelho em ação na vida do crente. Depois de sermos resgatados, o fruto que nós produzimos é produzido pelo Espírito Santo. Então vamos para a página 1, vamos dar uma lida ali no propósito da nossa lição. Bom, a letra A vai dizer que essa lição vai ajudá-lo a adquirir uma perspectiva piedosa em todos os aspectos da sua vida, e não apenas naquelas áreas em que você está enfrentando problemas. B, ajudá-lo a estabelecer um conjunto de padrões bíblicos para a sua vida, se for o caso, para de seus filhos, que possam promover maturidade em Cristo. C, exemplificar pela continuação do estudo de casos como um estilo de vida bíblico deve ser firmado e incentivá-lo a completar o exame, que é da lição 23, e estar pronto para dar o seu testemunho em sala de aula. Então, são estes os propósitos aqui da lição. Nós não vamos hoje examinar o estudo de caso, mas eu recomendo que você faça, porque como você viu ao longo das outras lições, quando a gente
aproveita esse estudo de caso, a gente acaba criando algum tipo de habilidade para lidar com algum assunto que a gente vai ter que lidar na prática. Então, não é só uma historinha aqui desprezível que não vai fazer diferença. Faz muita diferença. Aliás, a maioria dos livros que contém algum tipo de manual na área de aconselhamento bíblico, eles são baseados em estudos de casos reais, que têm os nomes ali trocados, e vão nos ensinar a lidar com o assunto, porque de fato os problemas quase sempre giram em torno dos mesmos, embora eles tenham nuances diferentes, vêm de histórias diferentes, mas os pecados são comuns a todos os homens. E é isso que diz lá o texto de Coríntios 10:13, não é? Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, ou que não fosse humana. Então, não despreze os estudos de caso, são muito importantes por isso. Então, quando for fazer a sua lição, eu sei que você não tem nada atrasado, então você tem tempo suficiente para olhar para o estudo de caso e vai tirar de letra aquilo ali. Bom, vamos ler aqui algumas coisas que seriam importantes para nós nessa lição, e nós vamos ler aqui na página 2, aquela caixa de texto lá, princípios bíblicos, os padrões de Deus para a vida. Diz assim lá na caixa: Deus começou uma boa obra em você e tem o propósito de torná-lo maduro, completo, perfeito no decorrer da sua vida. Você é responsável por temer a Deus, reverenciá-lo e guardar os mandamentos dele em todas as dimensões da sua vida. Palavras, pensamentos, palavras e ações. Princípio 98 vai dizer assim. Antes de olharmos aqui para o princípio 98, se nós vamos tratar de princípios, você vai folhear lá para a lição 5 do princípio 12. E nós vamos dar uma olhada aqui a respeito. Perdão. Acho que é mosquito. Brincadeira. Foi o João que me passou um vírus da tosse dele. Vamos voltar lá um pouquinho no princípio 12. Quem abriu o princípio 12 da lição 5, puder ler para a gente, por favor. Deve o dever do homem temer, reverenciar a Deus e guardar os seus mandamentos. Você deve amar a Deus e aos outros em resposta ao amor de Deus por você. Você deve andar de modo digno de Deus e agradá-lo em cada área da sua vida, como um participante da palavra. Praticante, perdão. Respondendo obedientemente ao amor de Deus, você se torna maduro no Senhor e é abençoado com paz e alegria. Outras tantas bênçãos do Senhor vão se servir. Se você não obedecer a palavra de Deus, Ele vai julgá-lo e discipliná-lo. Quando a gente começou o estudo, lá nessas lições iniciais, a gente começa com uma evangelização, na lição 1. Nós vamos ver ali na lição 2 que nós podemos mudar biblicamente, e quando a gente chega na lição 5, ela vai começar a estabelecer os padrões para as nossas mudanças. E o padrão principal é que tudo que eu vou fazer tem que ser para agradar a Deus e não para satisfazer as minhas próprias vontades. Então, quando a gente chega aqui no final e a gente começa a tratar de estabelecer padrões, a gente está falando do quê? O que seria um padrão? Alguma coisa que eu faço de forma repetitiva e que eu já adquiri ali um hábito para fazer aquilo, correto? Isso é um padrão. Olha, eu tenho um padrão para fazer esse tipo de trabalho. O meu padrão é esse, eu transfiro para alguém o conhecimento com base no padrão. Não é diferente para as coisas de Deus. Nós vimos que os hábitos pecaminosos, eles são aprendidos por conta da nossa natureza pecaminosa, que desenvolve esses hábitos, e existe uma maneira também de eliminá-los na nossa vida. Como é?
assumindo outros hábitos no lugar, substituindo. Lembra da lição de Efésios, que dizia lá, no capítulo 5, que diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo? É exatamente esse padrão de conduta que vai fazer com que eu antecipe determinadas decisões, e antes que a minha vontade humana me comprometa com uma atitude pecaminosa, eu vou buscar na minha memória cristã, naquilo que o apóstolo Paulo diz, na mente de Cristo que está em nós. Eu vou buscar o que é o padrão de Deus para essa atitude. Então, quando eu digo aqui um princípio para a vida, eu estou juntando todas estas coisas e estabelecendo um padrão. Como é que eu penso a respeito de alguma coisa? Como é que eu falo a respeito daquilo? Quais são as minhas reações e ações quando aquele tema, ou aquela circunstância, ou aquilo que está acontecendo ali está me influenciando de alguma maneira? Então, não dá para um sujeito ou alguém que busca em Deus conselho e mudança não entender que ele vai precisar desenvolver um padrão, e o padrão que deve ser abandonado é o humano, e o padrão de Deus então deve ser adquirido. Então, se nós olharmos aqui os nossos manuais todos aqui que nós tivemos em missões, nós vamos entender o seguinte: que não adianta, por exemplo, eu ficar indo em conferência, em seminários, assistindo aula, fazendo autoconfrontação, se isso não se tornar algo que mude o padrão de vida que eu tenho com relação à minha vida de santidade, de antes, de agora, e como é que eu enxergo isso como algo importante, quando eu realmente decidi fazer para a glória de Deus. Então, essa lição é a prática de tudo que você viu até agora. E é exatamente assim que a gente tem que estabelecer o prosseguir da nossa vida. Então, você vai encontrar aqui uma ilustração que tem aqui. Talvez eu não me lembro se ela está aqui na lição, mas é provável que isso vai ficar bem fácil para você entender, porque é uma ilustração simples que eu faço as mesmas coisas, aquelas que não são pecaminosas, obviamente, os pecados eu devo abandonar, mas eu vou fazer as mesmas coisas que antes não me davam prazer e nem contentamento, e agora eu vou fazer de uma forma que me traga contentamento. Mas o que mudou? Não é o que eu vou fazer, mas é o entendimento que eu tive a respeito daquilo que eu estou fazendo, porque eu substituí o meu padrão de desejos que eram voltados para mim, para o padrão de desejo que agora eu tenho de agradar a Deus. Então, por que um viciado em álcool deixa de beber? Porque ele começou a frequentar o AA, e aí ele aprendeu que ele pode evitar o primeiro gole. Então, toda semana ele vai lá e dá o testemunho dele e diz: eu estou mais uma semana sem a bebida. Não. A Bíblia diz que a libertação que é trazida não é essa escravidão que eu tenho que ficar toda vez me reprimindo para vencer aquele desejo. O meu padrão de desejo mudou, e eu começo a desejar mais as coisas que se relacionam com Deus do que aquilo que me trazia prazer antes. É assim no sexo, é assim no dinheiro, é assim na mentira. Então, por que eu não faço? Porque isso não me dá mais satisfação. Antes me dava, eu não fico lutando para resistir, eu não tenho mais interesse naquilo. E o que mudou? Meu padrão. Mas o padrão de fazer aquilo não, meu padrão de ver aquilo na perspectiva das Escrituras, e agora querer fazer aquilo para agradar a Deus. Um casamento, por exemplo, chega lá alguém e diz: olha, eu não tenho mais atração pela minha esposa. Como é que eu vou ajudar uma pessoa a ter atração pela esposa dele?
ele precisa ter toda uma mentalidade a respeito do sexo, do que é atraente, do que é importante, transformado na mente dele, porque senão, se ele estiver lá, não, eu não tenho mais porque a minha esposa não se interessa por isso, então eu também perdi o interesse. Então veja que essa terceirização não é o real motivo, é porque ele não vê mais o padrão de Deus para o casamento, e ele não já orou. A primeira coisa que eu pergunto para alguém é assim: você já orou pedindo que Deus te dê novamente a atração pela esposa que Ele te deu? Não, pois eu nunca orei, não é, né? Não, o cara lembra do Viagra, o cara lembra da pornografia, o cara lembra de um monte de coisa, mas ele não lembra de que o casamento dele é uma coisa espiritual. Talvez não seja um problema físico, de atração física. Talvez seja só realmente que eles estão espiritualmente separados. Eles não têm mais um casamento para a glória de Deus e já não tem interesse de um querer agradar o outro, no sentido de servir o outro. Então veja que se nós não mudamos a perspectiva, o que nós podemos fazer? No final, se nós formos pela justificativa comum de não se ter atração no casamento, nós vamos propor o divórcio, porque nós não vamos nunca conseguir fazer com que alguém seja atraído por alguém, mas nós podemos mudar o padrão de pensamento dele a respeito do casamento, e nós cremos que o Deus que uniu aquelas duas pessoas é o mesmo Deus que pode fazer brotar de novo o desejo de servir o cônjuge, inclusive através de uma relação sexual santa diante de Deus. Por que não? Então não é só dizer para a pessoa que ela deve ou não deve fazer. O nosso maior trabalho, inclusive essa nossa lição, é que nós devemos mudar o padrão de pensamento a respeito disso. Veja aí o que diz na página 2, o princípio 98. O ponto de vista de Deus. Veja que aqui não está falando de algo específico, de um problema específico, mas do pensamento de ter um padrão para pensar a respeito de todas as coisas. Vai dizer assim: os padrões de Deus são sempre consistentes e nunca estão sujeitos a um capricho momentâneo. Os seus mandamentos são imutáveis, eles não oscilam de uma época para outra, porque o próprio Deus é imutável. Então a primeira coisa, como é que Deus diz que é para ser? Mas os tempos são outros, nós vivemos numa outra época, as coisas mudaram, tudo bem, mas o padrão de Deus é o mesmo. Então eu posso ter mudado, e é provável que eu tenha mudado para pior, é provável que o mundo esteja mudando para pior, cada vez pior, mas Deus é imutável, e os padrões de Deus que serviram para Abraão, o amigo de Deus, servem para mim anos, séculos, milênios depois. Então nós não podemos perder de vista isso, porque senão a gente vai esquecer que é a Bíblia que tem as respostas e não a cultura do momento, a veia, né? O insight, o coach, o programa, o congresso, o seminário. Tudo isso pode nos dar um monte de informação, mas eles não vão mudar o nosso padrão, os nossos padrões, enquanto nós não colocarmos a palavra de Deus em prática. Veja o 99 que diz: os padrões de Deus são sempre os mesmos para todas as pessoas. Não tem uma coisa que serve para mim e não serve para o pastor Eduardo. Deus tem um mesmo padrão para todos, em todas as culturas. Vocês já imaginaram como é que era ser igreja e presbítero da igreja no primeiro século? Ou ali, depois daqueles dias? O sujeito chegava lá, Paulo escreve para Tito e falou: Tito, eu deixei você em Creta para que você, né, continuasse ensinando aí, estabelecesse homens. Aí ele passa lá. Creta era uma cidade grega, correto? Existiam ali povos de todos os tipos. Existia naqueles dias uma cultura de poligamia. Vocês sabem disso? Uma cultura para eles ter mais de uma esposa, principalmente os homens mais abastados. Esses homens se convertiam também. Como é que seria Tito
tratando com um trisal, porque ele era um marido, tinha 2 mulheres, naqueles dias. Do mesmo jeito que nós tratamos hoje. Do mesmo jeito. Ah, mas a cultura lá permitia, mas a cultura era pecaminosa. Não é Deus que tem que mudar o padrão dele para se encaixar a cultura daqueles dias, né? Não somos diferentes, nós não precisamos mudar a palavra de Deus. A mesma palavra serviu para aqueles dias, serve para hoje. É muito provável que, como a diferença está porque Deus estava aplicando em primeiro lugar naquela igreja. Como é que eles lidaram com aquilo? Aquela primeira geração de casais, certamente um presbítero falou: você abandona a sua segunda mulher e fica só com a primeira? Lógico que não, porque essa mesma igreja cuidava dos órfãos. Ele não ia produzir órfãos de pais vivos, né? E em nome do Evangelho. Então o que eles tiveram que lidar com aquela cultura, mantendo o padrão? Veja, eu estava lá, só uma ilustração, viu, gente? Está lá o Sidney com 3 mulheres na igreja de Creta, misericórdia. E o Tito estava pregando contra a poligamia, porque a Bíblia diz que o homem deve ser marido de uma só mulher. Não é isso que está escrito lá, que se serve para a liderança, para os presbíteros e para os diáconos? É porque esse é o padrão da igreja. Ah, pastor, não fala porque o Sidney veio hoje com a família, né? A família, você sabe que ele tem aquele problema no passado, então vamos. Não, o ensino, a carta lida ali, era uma carta para um monte de gente que tinha a vida toda complicada. Mas como é que eles iam endireitar se eles não sabiam o padrão de Deus? Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, para a nossa vida, não mudou, é o padrão de Deus e nada mais. Quando nós respondemos ao padrão de Deus, nós estamos nos conformando com a vontade de Deus, mesmo que isso nos faça ir contra alguma coisa que seja cultural. A igreja tem que estar mais aberta para as questões sexuais, porque os tempos são outros. Os tempos são outros, os pecados são os mesmos, e o padrão de Deus jamais vai mudar a respeito dessas coisas. Então é importante que a gente tenha isso. Princípio de número 100. A chave para ser frutífero em sua vida é temer a Deus, reverenciá-lo e guardar continuamente os mandamentos dele em cada aspecto da sua vida. Ser um praticante da palavra. Então, resumo aqui. O que estes 3 princípios aqui estão nos dizendo? Que existem padrões de Deus para a vida do povo de Deus, e estes padrões são imutáveis. E a não ser que eu esteja me amoldando aos padrões de Deus, eu continuo vivendo com base na minha velha natureza. Como é que eu vou tratar de um assunto A, padrão de Deus, e do B, padrão de Deus? Ah, mas a pessoa é mais velha, o padrão de Deus. E se for um jovem, o padrão de Deus. Não muda. É a mesma coisa. Eu vou lidar a respeito das mesmas coisas, independentemente da cultura, do lugar, da idade. Se o sujeito já é crente há muito tempo, se ele é recém-convertido, não faz diferença. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui. Ainda aqui na página 2, vamos lá, o princípio de número 101. Alguém pode ler para a gente? Os planos de Deus são para o seu bem, e tem como alvo a sua maturidade em Cristo. Se você guardar os mandamentos de Deus, Ele o abençoará. Se não os guardar, Ele vai julgá-lo para discipliná-lo. Ok, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 3 textos que estão aqui assinalados no padrão que ele está nos apresentando aqui. Primeiro, Jeremias. Jeremias 29, 11 e 13. Romanos 8, 29. Esses dois. Não precisa abrir mais do que isso. Quem achou o texto de Jeremias, leia para a gente, por favor.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazer-os prosperarem, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão me procurarem com todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E o Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam também aqueles que amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus cumpre seus planos. Sim. Ele é capaz de colocar os planos dele em ação. Sim. Então eu preciso acreditar que quando eu me sujeito aos planos de Deus para a minha vida, mesmo que eles não sejam muito agradáveis, Deus está cumprindo em mim a sua vontade. Obedecer a Deus quando as coisas nos agradam é mais fácil, né? Quando Deus responde aquilo que eu estou querendo ouvir, quando Deus facilita alguma coisa que está me machucando, né? Mas quando eu penso em cumprir o plano de Deus que desagrada a mim, porque aquilo vai me tornar mais maduro, vai me tornar mais apto para adorá-lo de uma forma que ele possa realmente se agradar, é mais difícil, né? Mas se eu não guardo os mandamentos de Deus, existe alguma possibilidade de eu ser abençoado na minha vida? Não, porque essa é uma promessa de Deus também, né? Ele colocou diante de nós, lá desde o antigo, né? Tempos antigos, a bênção e a maldição. Não é isso que diz lá Deuteronômio 29? Toda aquela lista de bênçãos que recairiam sobre o povo se ele obedecesse. Mas também tem lá uma lista de maldições. Tudo bem, Jesus, pastor, mas Jesus levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades. Sim, então viva em Cristo. Se ele levou, você deve estar nele, porque ele mesmo diz que todo ramo que estiver nele, o Pai vai fazer o quê? Limpar, para que dê mais e mais frutos. Então não é só saber dessas coisas, eu preciso estar disposto a guardar os mandamentos. A gente não vai ler textos aqui, mas o apóstolo João, na primeira carta, vai dizer que nós sabemos que amamos a Deus como? Quando nós obedecemos e guardamos os seus mandamentos. Então, você acha que Deus se engana com algum coração? O sujeito diz que ama. Não, ele diz desde lá no Antigo Testamento: esse povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, né? Então essas coisas têm que ficar na mente de quem quer realmente buscar uma mudança genuína. Por que eu não faço mais isso? É porque isso aqui perdeu a graça para mim? Não, é porque eu amo a Deus, e eu amo mais a Deus do que isso aqui. Eu quero mais a vontade de Deus do que satisfazer o meu desejo por esse pecado que antes me escravizava. Eu tomei uma decisão de pagar o preço de ser moldado aos padrões de Deus e não de continuar vivendo daquele jeito passado. Mas isso é uma decisão real. Um congresso que a gente faz tomar essa decisão, pode te inspirar, mas é o Espírito Santo que nos leva a decidir amar a Deus desse jeito. Um seminário, como aquele que a gente assistiu com o Sacha, pode nos inspirar a tomar decisões, mas a decisão de agradar a Deus precisa ser tomada por nós. Veja o que diz o princípio 102: os padrões de Deus não são pesados, pois Ele os fortalece, sustenta e guarda de todos os tropeços à medida que você anda nos caminhos dele e coopera com a mudança que Ele está efetuando em você. Aqui também há uma coisa importante daquilo que a gente já estudou, né? Quando o texto diz aqui que a gente coopera, obviamente Deus está efetuando em vós tanto o querer quanto o realizar, né? Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Mas é claro que eu tenho uma participação, senão fica parecendo que eu fico parado lá e o Espírito Santo vai fazer tudo. Não, quem se arrepende sou eu.
Quem crê nas promessas de Deus? Sou eu que creio. Tudo bem, o dom da fé é dado a mim para que eu creia. Não é Deus que está crendo no meu lugar. Sou eu que estou agindo ali agora, decidindo. Então quem vai sofrer para manter a palavra empenhada diante de Deus? Sou eu. Eu que tenho que pagar o preço. Por isso que Tiago vai dizer, olha, tende por motivo de grande alegria passar por muitas provações. O resultado do sofrimento, da angústia, né, dessa decisão que às vezes toma de mim, poxa, eu gostava daquele grupo que eu me relacionava, mas aquelas pessoas não eram pessoas que edificavam a minha vida. Então, embora eu goste deles, eu não quero mais andar junto com eles. Eu preciso influenciá-los para que eles andem comigo. Mas não é indo lá numa boate que eu vou influenciar aquelas pessoas para andar comigo. Eu tenho que ser alguém que influencia de uma outra forma. As Escrituras dizem que o Senhor Jesus, ele andava com beberrões, né, com prostitutas e pecadores. Mas vocês acham mesmo que ele ia lá no prostíbulo? Tem algum texto bíblico dizendo que Jesus entrou na boate azul e chegou lá e... Não tem nada disso. Então as pessoas, não é isso que está dizendo a Bíblia. Ele andava, ele estava influenciando, ele se relacionava com aquelas pessoas. Mas quando as pessoas encontravam Jesus, elas tinham a vida transformada. Não o contrário, né? O que acontece é que as pessoas ouvem as coisas de Deus, reconhecem o pecado, mas não querem pagar o preço de assumir o padrão de santidade de Deus. Lucas, não me lembro exatamente o texto, vai dizer o Senhor Jesus: não penseis que eu vim trazer paz aos homens, eu não vim trazer guerra. E ele dá exemplos lá terríveis, né? Vim causar separação entre pai e filho, entre a mãe e a sua filha, a filha, a sua mãe, irmão contra irmão. Por que essa separação? Poxa, ele não é o Deus da paz, mas a vida da pessoa é mudada de tal forma que ela não se relaciona mais. O apóstolo Paulo vai usar uma outra linguagem para dizer o quê? Existe alguma comunhão, alguma associação entre a luz e as trevas? Quando a gente usa o texto lá do jugo desigual, né, que ele fala em Corinto, não existe essa mistura. A luz chega e as trevas saem. Elas não convivem ali. Então não é fácil realmente, mas eu preciso pagar o preço, né, para que Deus me molde de acordo com os padrões que Ele tem para a minha vida. Princípio 104, na página 3, vai nos dizer o seguinte. 103, primeiro. Aqui é aquela nossa máxima, né, da nova confrontação, talvez o texto mais usado pelos conselheiros bíblicos em todos os tempos, né, que é o texto de Efésios, que vai dizer assim, lá o princípio com base nisso, né, despoje-se das obras das trevas e revista-se do Senhor Jesus Cristo, não dê lugar à concupiscência da carne, texto de Romanos. Também revista de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Então é um exercício de guerra, não é uma coisa menor, mas se você olhar o que está dizendo Romanos 13, 12 e 14, essa é a nossa batalha do dia a dia. É exatamente isso que nós fazemos. Nós precisamos abandonar as coisas que estão no nosso coração e que são pecaminosas. Que obras são essas? Aquilo que Gálatas também nos ensina, que é as obras da carne, ao contrário disso, fruto do Espírito. Então é uma necessidade, a mudança vem quando eu abandono essas coisas, não é quando eu sei que eu devo abandonar, é quando eu pratico o despojar realmente na minha vida. 104. Alguém pode ler aí, para eu economizar aqui um pouquinho? Não fique surpreso com as provações, ainda que elas se assemelham ao fogo ardente, mas alegre-se, ciente de que Deus as usa para desenvolver em sua vida maturidade, a semelhança de Cristo. Está preparado para ser insultado
e perseguido em consequência do seu compromisso com Jesus Cristo e da obediência fiel à palavra de Deus. Se você suportar o sofrimento por amor à justiça, você será abençoado pelo Senhor. Amém. Ó, como que é bom. Chega no final, a gente consegue ler isso aqui sem confundir, né? No começo não era ruim, você começava a ler, você queria ler um versículo junto, aí você vai aprendendo, leu só o texto aqui. O texto que você poderia anotar aí, de todos esses, certamente é o texto de 1 Pedro 4, 12 a 19, e eu gostaria que alguém abrisse para a gente ler. Está quase lá no final, antes do último ponto ali, se você quiser anotar, mas abram lá, 1 de Pedro 4, 12 a 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é um justo difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel pecador e praticar o bem. Obrigado. O sofrimento faz parte do nosso crescimento e a gente não pode negar isso. O último princípio aqui é a prática. O texto vai dizer assim: estabeleça e sustente padrões bíblicos que possam incentivar você e os seus filhos à piedade. Identifique características de uma vida piedosa que precisam ser desenvolvidas em você, ao lado das responsabilidades e práticas bíblicas que vão demonstrar a sua semelhança com Cristo. Eu estou fazendo um estudo de alguns textos na Bíblia e eu estou estudando um pouco a respeito dessa palavra piedade. Não é uma palavra comum fora do ambiente evangélico, né? O sujeito é piedoso. Isso é próprio da linguagem cristã, tanto católica quanto evangélica. Mas, de fato, a gente tem uma definição muito superficial do que é piedade. Mas, se vocês começarem a olhar o Novo Testamento, você vai ver Paulo usando muito essa palavra, né? E o que ele está querendo dizer sempre ali, o contexto que está sendo aplicado é que piedade é a forma correta de se relacionar com Deus. Deus estabeleceu essa forma. O homem pecador desaprendeu por conta dos seus hábitos pecaminosos, e o contrário de piedade é o quê? Prefixo lá, que é o contrário, impiedade, né? O que é impiedade? O que é uma pessoa ímpia? Nós temos esse linguagem muitas vezes, mas a gente não pensa nas definições. O que é um ímpio? Leva Deus a sério, desagrada a Deus. Tá nem aí. É uma possibilidade de definição. Quem mais? O que é um ímpio? Que não tem justiça em si mesmo. O que mais? Estranho de ver as leis. Não conhece as leis de Deus, é estranho as leis de Deus. O que é, então, um piedoso? Alguém que se relaciona com Deus corretamente. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como nós podemos nos achegar a Deus? Ok, mas esse não é o caminho, chegar a Deus. A minha pergunta é como é que nós podemos nos achegar a Deus?
Vai lá na Bíblia, eu estou pedindo para vocês citarem versículos aí de mente, na mente de vocês. Aquela passagem para você, quando ele fala para nós usar as luvas, para tirar os prisioneiros. Essa é uma vida piedosa, da verdadeira religião que eles usam lá. Ok, isso revela como que nós já estamos desejando. Mas como é que uma pessoa sai da condição de ímpio e se torna alguém piedoso? Temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor? O Eduardo falou aqui, ninguém ouviu. Hã? João 8,32. João 8,32, ele está falando aqui, vai lá. Tudo isso que vocês estão dizendo, a resposta está correta, mas não é a resposta. Se eu chegasse no céu agora e Deus falasse para mim, por que você vai entrar aqui na minha casa? É porque eu me arrependi. Mas você arrependeu do que, seu miserável? Ok, vamos lá então. Eu sei que eu estou aqui girando e vocês não estão respondendo. Só existe uma forma de um ímpio se tornar um piedoso: através de Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo vai dizer: não há outro mediador entre Deus e os homens. O que a ideia mediar significa para nós? A ligação, né? Como é que eu chego a Deus? Então a forma de se relacionar com Deus é através de Cristo. Uma pessoa piedosa pode ser confundida com alguém que é religioso, alguém que conhece a teologia, alguém que conhece os costumes, tem uma linguagem evangélica. Mas isso não é o que Paulo está dizendo nas Escrituras, todas as vezes que ele usa a palavra piedosa ou piedoso. Uma vida de piedade, uma vida que se amoldou ao padrão de Deus. E quem é o padrão de Deus? Que agrada? Quem que ele disse: esse é o meu filho, e dele eu me agrado, ouçam a ele? Jesus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia atrás de comportamento piedoso, não pode ser: eu amo, mas eu amo, tem um monte de ideia de amor. Eu amo como Cristo ama. Eu respeito, eu temo a Deus. Eu temo, mas tem um monte de gente que teme. A Bíblia diz que até o diabo tem medo de Deus. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Não, eu temo como Cristo teme ao Pai. O que é essa? Jesus tem medo de Deus? Não. Essas definições nós só conseguimos fechar quando nós falamos de um padrão, quando nós estamos pensando em Cristo. Então o princípio aqui vai terminar dizendo assim: estabeleça e sustente padrões bíblicos que possam incentivar a vocês e os seus filhos. Identifique características de uma vida piedosa que precisam ser desenvolvidas em você ao lado de responsabilidades e práticas bíblicas que vão demonstrar agora o final aqui que vocês não perceberam, estava dizendo, sua semelhança com Cristo. Lá na minha igreja a gente faz assim. Lá não, mas na minha é diferente. Não, eu aprendi, minha herança pentecostal é assim que faz. Reunião de oração, a gente ora assim, a gente vive assim. Como é que eu me visto? Não, é porque eu aprendi que é assim, a vestimenta certa. Tudo isso, se não tiver baseado no modelo Jesus, ninguém me garante que aquilo ali é o que Deus quer. Só existe um jeito de eu saber exatamente o que Deus quer que eu faça. Quando eu pego lá, o que Jesus fez aqui? É assim? Então eu sei que é assim que Deus quer. Porque Jesus é aquele que veio, encarnou-se, né? Filho de Deus. Não é para me mostrar o caminho, é para fazer no meu lugar aquilo que eu não poderia nunca fazer, para que agora eu possa imitá-lo naquilo que ele fez de forma perfeita. Então, quando a gente fala de padrão, pense em Jesus como uma forma e você
está sendo empurrado pelo Espírito para entrar nessa forma. Agora imagine que Jesus tem uma forma, uma silhueta diferente da sua, como forma, né? É um tipo, né? Uma forma diferente. Para você entrar naquela forma, talvez fique uns pedaços seu de fora, né? Quando Deus vai empurrando assim, vai espremendo, não cabe, não, mas está fora, que o contorno não é igual, mas é nesse contorno que você vai ter que entrar. Então, se não está igual, não é o contorno que vai mudar, dói, às vezes arranca pedaço, às vezes não é o que eu quero, eu não consigo encaixar aqui. O problema não está na forma, não está no padrão, o problema está em mim. E que padrão é esse? Cristo. É Cristo. Ah, mas eu não aguento, olha, para mim assim não dá. Tem que dar. Porque foi assim que o nosso Senhor Jesus fez. Nós fomos participar com uma família que está enfrentando a Renata e o Adelmo. A gente esteve lá na casa deles hoje. Toda vez que a gente celebra a Santa Ceia, a gente lembra que o apóstolo Paulo faz questão de começar aquele texto da ceia, vai dizer assim: na noite em que o Senhor Jesus estava numa festona, né? Era só alegria, tinha dado tudo certo. Não, o texto começa a dizer: na noite em que o Senhor Jesus foi traído. O que ele fez ao ser traído? Ele se entregou, cara. Tomou o pão, o cara falou: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Ah, então quando alguém me trai, o que eu faço quando alguém me trai? Bom, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso querer me vingar, eu posso querer nunca mais estar com aquela pessoa, eu posso me afastar, mas e o padrão faz o quê? Na noite que ele foi traído, ele tomou o cálice e ainda diz para ajuda: vai, faz o que você tem que fazer e volta. Então o padrão, ele cobra da gente. Jesus é o padrão. Ah, como é que ele foi na cruz? Como é que ele foi durante a vida dele? Quando ele foi tentado, como é que ele agiu? Então essas coisas precisam ficar claras para a gente. Quando a gente começa a estabelecer o que nós queremos ser na vida. Eu quero ser igual a Jesus. Embora ele soubesse que Jesus trairia, ele nem sabia, porque ele nunca tratou a vida De forma, exatamente, ele amou Judas. Ele não amou com amor salvífico, porque aqui está o mistério da divindade. O texto, os apóstolos depois escrevendo a respeito, vai dizer que ele não perdeu nenhum, senão aquele que Deus fez como filho da perdição. Mas não foi Jesus que rejeitou. Ele nunca tratou Judas diferente. Então existe um padrão que a gente precisa observar. Ah, mas está tudo lá na Bíblia, mas Jesus não casou. Mas tem lá um padrão, como Cristo amou a igreja. Exatamente. Mas existe uma noiva, existe um relacionamento. E o que ele fez pela esposa, para a futura esposa? Morreu por ela, santificou, a purificou. Então nós temos sim respostas de Deus para todas as coisas. Eu não me lembro agora de decor aqui, mas diz assim, depois vocês procuram aí, que em Cristo, começa assim: todas as promessas de Deus têm em Cristo um amém, um sim e um amém. Ele cumpre todas as coisas que Deus disse que seria bom. Então quando Deus viu que era bom tudo que ele tinha feito, ele viu Cristo, ele viu o final da história, não viu lá só a criação. Então não se engane, não é tão fácil a gente estabelecer os padrões bíblicos, mas eles são evidentes e factíveis, e nós podemos sim agora, por conta do Espírito Santo, nos amoldar ali. Eu quero dar aqui ler aqui nós não vamos ler os padrões de Deus para você. Eu só quero colocar aqui que o parágrafo 1, que você deve fazer, é uma lista parcial, ele se aplica a todos os crentes, se convertido, novo, se velho, todos devem se amoldar a este padrão aqui, o que nós devemos fazer. E a letra B, o parágrafo B, né? Pelo menos até a letra I, que é colocado aqui para a gente,
não o ponto 2, né? Mas eles também se aplicam em áreas específicas de responsabilidade. Então, quando você estiver examinando aqui, nós vamos fazer a tarefa juntos hoje, que hoje eu quero saber se é o chat GPT que está se formando em autoconfrontação, os seus irmãos aqui. Eu até vou dar essa caneta aqui, ó, para escrever, porque aí eu quero ver a fé de alguém fazer sair tinta dessa caneta aqui, de tão espiritual que vocês estão hoje aqui. Mas veja aqui o parágrafo 2. Como você deve obedecer aos padrões de Deus, antes do nosso intervalo. Vou ler aqui uma história para vocês, prestem atenção. Isso aqui está lá no nosso guia de autoconfrontação. Vocês não têm esse guia ainda, isso aqui é só para os eleitos no último dia. Uma mulher tinha um marido muito cruel. Todos os dias, antes de ir para o trabalho, ela fazia uma longa lista de tarefas que ela deveria cumprir antes que ele voltasse para casa. A despeito de quão arduamente ela tentasse cumprir as tarefas, ela nunca era bem sucedida, de forma que todas as noites ele a xingava por aquilo que ele considerava uma performance muito pobre. Isto era uma forma de vida e ela era totalmente miserável. Era o que ela vivia, sua vida miserável. Felizmente para ela, o marido morreu. É isso mesmo. E depois de uns poucos anos ela casou com um outro homem que era bondoso e amoroso. Ela tinha um relacionamento maravilhoso e ela estava muito feliz. Um dia, quando ela estava limpando a sua casa, ela se deparou com uma lista de tarefas que o seu primeiro marido tinha escrito para ela realizar. Quando ela olhou para a lista, ficou surpresa ao descobrir que, enquanto não podia completar a lista para o primeiro marido, a despeito de quão arduamente ela tentasse agora, estava fazendo todas aquelas coisas para o seu novo marido, sem nem pensar naquilo. Bom, vocês já entenderam, ou não entenderam? Entenderam? O que mudou? As tarefas dela? Ou a disposição do coração dela? Quando nós decidimos amar o Senhor Jesus, nós não estamos com a lei, como disse o apóstolo Paulo. A lei morreu, nós morremos para ela, nós estamos servindo a Jesus, mas Ele tem mandamentos, e Ele nos diz para deixar de fazer determinadas coisas, Ele nos contraria. Não faz tudo que a gente quer. Embora o texto aqui esteja ilustrando um marido amoroso e bondoso, essa bondade de Cristo não significa que Ele me liberou para fazer tudo que eu quiser, nem na hora que eu quiser, nem quando eu quiser. Existe ainda uma lista, um padrão específico de serviço a Ele que eu devo cumprir. A diferença é que agora, se eu realmente amo, eu nem me importo em fazer isso, porque eu amo. E eu quero fazer para agradar Ele mais e mais e mais. Então não é que seja algo que vai ficar me machucando o resto da vida, porque alguns entenderam que a vida cristã era uma vida de escravidão. Lembra quando o povo dizia: vocês são crentes, vocês não podem fazer nada, tem dó de vocês. Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser fazer, desde que aquilo agrade o nosso Senhor Jesus. E é exatamente isso que tem que me dar prazer para fazer. Agora, se existem coisas nessa lista que eu ainda não tenho prazer em fazer, o problema está no padrão de Deus ou ainda no meu coração? No meu coração. É aquela mudança de pensamento, não é mais eu não posso pecar, é eu posso não pecar. Exatamente, exatamente. Não é mais só um conjunto de regras, é a minha decisão, eu quero fazer isso, exatamente. Então, aqui, nós vamos olhar aqui para o ponto 3, vai dizer assim: incorpore os padrões de Deus na sua vida. Então você tem aí o suplemento 14 e 15, e eu, para evitar que você falasse assim: pastor, eu não queria riscar minha apostila,
Eu pedi para o João imprimir para mim aqui. Né? Vamos aqui, a gente entrega aqui, eles vão separando uma folha para cada um, todos pegam. Vou dizer, pastor, eu esqueci minha caneta, meu lápis, tem aqui, ó, um monte. Fiquem à vontade, quem não tiver, pode pegar aqui. Nós vamos fazer juntos essa lição hoje. Ok? E o que eu vou sugerir para vocês? Vamos tentar fazer de 2 em 2 para um ajudar o outro ali, de repente, com alguma informação. Procura aí quem estiver sozinho. Se não tiver 2 em 2, pode ser trio. Mas todos irão escrever a sua própria lista, tá? E agora, se você quiser fazer sozinho, por vergonha, né, do que você vai escrever aí, eu entendo, ok? Faz o quê? Não são duas. Se deu uma pra ele, não são duas. São duas. Vejam se de um lado é o 14, do outro é o 15, tá? Então, não sei se vocês têm 2 folhas. Tá frente? Não tá à frente disso, não tem problema. Nós vamos fazer a 14 primeiro. Tome aí o material que a gente vai entender aqui como é que a gente deve fazer, tá? Não, calma lá. Vamos explicar para todo mundo fazer junto e a gente tem um tempo bom aí para fazer. Bom, se todos receberam aí a folha, ok? Sobrou bastante, não tem problema. Todos receberam? Ok? Bom, vejam lá o que diz a letra A. Registre as suas atividades semanais costumeiras usando a folha Minha Agenda Atual. Vocês vão ter aí 5 minutos para registrar. De segunda a domingo? Isso, Minha Agenda Atual. Lógico, vocês não precisam ser detalhistas aí, vocês vão dizer. Exato, ó, tô tomando café, ou tô indo pro trabalho, ou acordo tal hora, entendeu? É uma agenda só mensurando os momentos do dia aí, e se você faz isso todos os dias da semana. O que você gosta? Minha só vai ser Não faço mais nada na vida. 6 meses eu Faz 6 meses que tá jogando até o final. Vamos voltar, não vai.
Meu Deus, que calma, velho. Onde que eu fui nisso? Quase? Fechou aí? Todo mundo? Isso é bem particular, viu, gente? Não é nada que a gente vai ficar aqui, é mais a ideia de fazer juntos, é mais para orientação, mas nós temos aí coisas que nós precisamos pensar a respeito mesmo.
Tem gente que está na segunda-feira aqui mesmo. Não? Eu não, já acabou. Não, tem gente aí que está na segunda-feira. Idem. É uma rotina. É. O Eduardo está aqui pensando. Descobriu que está faltando 2 dias para completar meus dias desta época. Prontinho aí, todo mundo? Ok? Então vamos seguir com o exercício aqui, só para a gente pensar um pouquinho. Olha só a letra B, aqui do nosso página 6, diz assim: risque cada uma das atividades que deve ser interrompida. Você vai falar, pastor, mas tudo aqui eu sou obrigado a fazer. Calma. Use as questões abaixo para determinar quais as atividades que devem ser cortadas da sua agenda. Se você precisar, faça uma revisão da lição 8, lá na página 9, vai ter algumas coisas lá mais específicas. Mas aqui nós temos 5 perguntas que a gente deveria fazer para as nossas atividades. É uma atividade proveitosa? Aí o que seria proveitosa? Está lá 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem coisa que, se você olhar entre um momento e outro da sua agenda, aí talvez você colocou: eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou em casa. Mas o que eu estou fazendo nesses momentos de fato? Quando eu estou trabalhando, eu só estou trabalhando mesmo? Quando eu estou em casa, eu estou fazendo alguma coisa que seja proveitosa? Quando eu vou para algum lugar, eu estou indo para aquele lugar porque aquilo me agrada, porque me convém. Eu posso gastar 4 horas de academia, convém, é bom para a saúde, é lícito, né? Eu posso trabalhar 10 horas. Por que eu trabalho 10 horas? Não, porque eu tenho contas para saldar, mas a conta não apareceu do nada, né? É porque eu tenho uma família de 14 filhos, pastor, e eu preciso dar de comer. Aí é justificável, você está trabalhando pouco, né? Agora, né? O sujeito tem lá 4 esposas. Mas e se eu só tenho dívidas porque eu gastei demais? Faz o curso do Crown. Exato, é o Crown para ajudar. Então aqui a resposta é diferente para cada um, mas o princípio é: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A preocupação pode ser uma delas, tá? Eu posso ser preocupado, mas eu posso estar dominado pela preocupação. Segunda pergunta: é algo que de alguma forma me controla? Aí você vai falar: pastor, você não conhece os meus filhos. Não é? Você não sabe como é que é lá em casa. Seus filhos te controlam? É basicamente isso. Depende da esposa que você tem, pastor. Oi? Depende da esposa que você tem, não é? Depende, né? Depende. Você risca aqui alguma coisa que se identificou. Eu não deveria estar fazendo isso desse jeito. Isso aqui saiu de ser lícito para algo que me controla, está me tomando tempo. Eu poderia estar fazendo isso aqui de uma outra forma. 3. É uma pedra de tropeço em minha vida? Agora eu até achei legal aqui lembrar disso, né? Aquele texto lá de Mateus 5:29. Olha só como é que é. Isso aqui é uma técnica
que Jay Adams chamou de amputação radical. Você lembra desse conteúdo? Ele usa esse texto aqui para dizer assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É óbvio, né, que Jesus não está sendo literal aqui. Ele está dizendo que existem coisas que são muito importantes para nós e que são especiais para nós, mas que podem estar nos levando ao pecado. Todo mundo gostaria de manter o olho direito, né? Ninguém vai falar, a mão. Claro que o Senhor Jesus sabe, Ele está dizendo que contra aquilo que é pecaminoso nós temos que ser radicais. Se é uma pedra de tropeço, está me atrapalhando a minha forma piedosa de viver, no padrão que Deus estabeleceu, que é a pessoa de Cristo, eu devo pensar seriamente em abrir mão daquilo ali. Porque existem coisas que são legítimas, que são boas, mas que não me deixam entrar no padrão que Deus está querendo para mim. Então eu preciso pensar. Cada um de nós tem aí o Espírito Santo falando na sua mente e no seu coração a respeito do que se trata. 4. Pode levar outro crente em Cristo a tropeçar? Talvez eu não esteja, mas eu esteja causando isso na vida de alguém. Então eu deveria, por exemplo, na igreja presbiteriana eles não têm problema com bebida, assim, não é proibido. Os líderes, presbíteros, pastores, não é. Eles proíbem a embriaguez, mas não proíbem beber. Por que eu nunca bebi depois da minha conversão? Porque eu tenho filhas. E eu poderia estar levando para elas uma impressão ruim e errada daquilo que é a bebida. Então você me faz falta? Não. Então não é por mim, porque eu acho que eu me tornaria um alcoólatra se eu tomasse uma taça de vinho. Mas eu não quero correr o risco de confundir a cabeça das minhas filhas, pelo menos enquanto elas eram muito pequenas, para que elas não tivessem o dissabor que eu tive com a bebida. E o quanto aquilo foi custoso para mim depois, para Deus me libertar daquilo lá, eu tive que pagar um preço muito grande. Então não serei eu, o forte, que sabe controlar, que vou incentivar pessoas que eu não sei como que vão reagir com aquilo ali. Você vê problema na bebida? Nenhum. Mas eu tomei uma decisão, eu não preciso beber. Quando eu saio com a minha esposa e tal, nunca bebi. Jantar, a gente sai para jantar. Não. Há tempos atrás ela até bebia. Tomava lá uma taça de vinho e tal. Mas eu preferi não, põe um suco de uva aqui, fica igual, na foto vai ficar a mesma coisa, ninguém vai saber. E eu continuo mantendo o compromisso que eu tive. Então, se não é só que eu tenho que riscar, não é só o que me faz pecar. É que algumas coisas que eu posso estar levando outros a pecar e que viram uma coisa normal para mim. Então eu risco também aqui, né? 5. Edifica os outros ou só me satisfaz? Porque talvez eu esteja ocupando meu tempo mais em autossatisfação do que na edificação dos outros. Pode ser até um dom, né? Por que eu faço isso? É porque eu gosto de fazer. Deveria ser a primeira razão para mim. Eu posso gostar de fazer alguma coisa que abençoe os outros também, mas quando eu começo a pensar, não, eu também tenho que ter um tempo para mim, tá? É para oração, é para ler a Bíblia, é para se dedicar a Deus. Esse é um tempo proveitoso, mas se for um tempo só para você, então Deus errou em fazer tanta gente no mundo, esqueceu que você precisava ter um tempo só para você. Então tem coisas assim que, mais uma vez, exemplo, uma casa cheia de filhos, dificilmente, se
se o casal não for bem instruído e parceiro, eles vão conseguir ter um tempo só para eles. Dificilmente. O marido pode dizer para a esposa: olha, hoje eu vou sair com as crianças, ou você vai para o shopping, está aqui o meu Black Infinity. Uau! Né? Está sem limite nenhum. Mas vai para o shopping. Pro verdade. Né? Mas pode ser que não. Eu só vou estar satisfeito no casamento se a minha esposa me der um dia assim para eu não fazer nada. Poxa, segunda-feira, folga pastoral, o que você vai fazer? Bom, agora tem veredas, né? Começar o veredas. Era folga pastoral desde os dias do apóstolo Pedro. Tá bom. Mas a pastora Patrícia resolveu implementar o veredas. Acabou com a história da folga pastoral. Pra quê? Pra quê? Pra que folga? Você vai descansar depois que você morrer? Então, letras, o número 6. A primeira coisa que a gente pensa é se abençoa os outros. E depois glorifica a Deus. É algo que glorifica a Deus isso? Ah, pastor, eu acho. Não, você acha ou Deus disse? Então eu devo fazer o texto aqui de Coríntios, que vai dizer lá: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você faça, fazei para a glória de Deus. Então eu preciso me preocupar, né? Ok? Conseguiram aí visualizar alguma coisa? Né? Que você tenha. Aí você fala assim: pastor, mas tirar isso da minha vida. Mas não dá, isso aqui não dá. 24 horas no dia ficou pouco. O problema está que o relógio não tem me ajudado. Então eu preciso que Deus mude aí o padrão, né? O padrão de Deus tem que ser mudado. Agora veja a letra C, vai dizer, né, que você vai consultar ali aquele ponto 1 da apostila, que vai dizer algumas coisas assim. São só apontamentos, tá, gente? Como crente no Senhor Jesus Cristo, você deve. Então vejam o que você deveria inserir na sua lista de atividades e coisas. Aqui é uma proposta que você deveria fazer como crente. Está lá na página 4. Vai dizer primeiro: amar a Deus de todo o coração, obedecendo a sua palavra em amor, independente dos seus sentimentos. Lição 22, página 4. 3. Preservar a unidade do corpo de Cristo. 4. Estudar e memorizar a palavra. 5. Receber e ouvir com atenção a repreensão e instrução. 6. Ser um exemplo para os outros. 7. Ser fiel. Corrigir com mansidão aqueles que forem surpreendidos em pecado, restaurar a comunhão. 9. Ser honesto, verdadeiro, falar de maneira edificante. 10. Ser um pacificador, viver em paz com os outros e se reconciliar com aqueles que têm algo contra você. 11. Negar a si mesmo e considerar os outros superiores a si mesmo. 12. Cumprir o seu trabalho ou qualquer outra atividade do seu coração. Então, tem várias coisas aqui. Qual que é o propósito dessa lista? Você está cumprindo, usando a sua agenda diária, você está cumprindo com todas essas responsabilidades de crente que você deveria cumprir? Não, tem coisa aqui que não cabe na minha agenda. Então, mais um motivo para você rever a sua agenda e estabelecer aí algumas coisas que precisam ser riscadas. E aqui você vai ter lá vários. Se você mudar lá para a página 5, a letra B vai dizer assim: como marido crente você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu estou amando? Estou tendo tempo para fazer isso? Eu estou amando como Cristo amou a igreja? Como esposa crente, você deve ser uma auxiliadora idônea para o seu marido, atender às necessidades do seu lar. Então, os textos estão todos aqui. A minha agenda está me possibilitando fazer essas coisas.
Senão, eu preciso achar mais algumas coisas que riscar aí para substituir, porque os padrões só mudam quando eu abandono um padrão e adquiro um outro comportamento no lugar. Senão vai continuar só, eu só sei, mas não mudou nada para mim. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu não fiz nada para fazer aquilo que eu deveria, né? E a letra D, então, obviamente a lista aqui é só parcial. Pode ser que você tenha 100 itens, né, para acrescentar aí na sua lista. Letra D é o suplemento 15, a outra página que você recebeu aí. Você não vai fazer isso agora, obviamente, nós não temos tempo para isso, mas você vai preparar um plano para viver de modo agradável ao Senhor. Então agora o que você vai fazer depois que você percebeu tudo isso? Registrar uma nova agenda para a sua vida. E vai ter isso como um documento assinado e registrado em cartório. Eu vou me esforçar agora para me enquadrar a esse padrão que eu entendi que Deus quer de mim. Tá? Não é só eu sei, eu ouvi e eu fiz as tarefas do autoconfrontação. Eu quero ser uma pessoa desse padrão aqui. Então, na sua tarefa de casa, você vai ter oportunidade aí para reexaminar os padrões de Deus para você. E quem sabe você saia com uma lista novinha de atividade para você mudar aí a sua vida e não receber só um certificado de autoconfrontação, receber realmente uma nova vida a partir de tudo isso daí. Amém? Alguém escreveu alguma coisa que não tinha pensado nessa lista aí de coisas que tinha que mudar? Vocês leram aí alguma coisa que está tomando tempo, que está atrapalhando? Tem um Instagram aí na lista? É? É, eu tenho que fazer de novo, porque quando eu fiz não tinha isso. Bom, meus irmãos, tem a série da Netflix, né? Hoje tem um monte de coisa. Meus irmãos e irmãs, nós vamos encerrar o nosso tempo hoje. São 9 horas, bem mais cedo. Hoje eu estou generosíssimo, né? Aí vai vir alguma coisa, né? Depois da generosidade. Não, tem que trabalhar. Dá para trabalhar menos, mas cortar o trabalho não dá. Infelizmente. Mas também não precisa. A gente precisa acumular tesouros aqui nessa terra. Bom, não sei porque os ricos parecem que trabalham mais. E não dorme direito porque tem medo de perder o dinheiro que tem. Então, eu prefiro ser pobre mesmo. Não, pelo menos ótimo com a minha vida. Mas eu acho que se eu fosse rico, eu ia até enrolar. Não ia ter juízo para ter dinheiro. Nós vamos encerrar por hoje e a gente queria de repente conversar com vocês a possibilidade de nós ajudarmos alguns com as tarefas que estão atrasadas. Aqueles que estão mais adiantados com as tarefas poderiam, num gesto de generosidade, né, e de misericórdia, adotar alguém que esteja com as tarefas mais atrasadas e marcar, por exemplo, olha,
de criar um dia a mais. Tipo, essa pessoa, uma ideia, tá, gente? Uma ideia. Isso, mas junto a gente ganha mais tempo, porque a gente vai respondendo ali e tal. Uma ideia, por exemplo, se a pessoa que está lá, olha, eu tenho 11 lições para fazer, quiser fazer um churrasco para mim, picanha, a gente pode de repente, não estou comprando, não é isso? Não é? Como é que é? Se eu deixar minha pronta, não, eu ajudaria você a fazer a lição. Eu poderia planejar alguma coisa assim. Não precisa ser uma carne daquela. A gente gostaria mesmo que a maior parte de vocês conseguissem entregar as tarefas até assim em tempo hábil, né? Porque então, essa é uma pergunta que a gente não está jejuando ainda, então não sei se seria bom a gente responder para vocês agora. Porque com jejum eu sou mais crente, aí eu teria mais misericórdia também. Da turma toda, 15 já entregaram até a 17. Então tem 15 aí, já fez até 20. Então, mas tem, a maioria está até a lição 11. É a 11, então tem bastante gente, bastante lição para fazer aí. Eu propunha a vocês um encontro para a gente ganhar essa velocidade. Por que um encontro? Porque enquanto a gente não para fazer, a gente não faz. A agenda de vocês viram aí. O que vai ter que riscar da agenda para que vocês possam fazer as tarefas de vocês? Sono, né? Não, eu sei que a gente pode de repente organizar. Por exemplo, quarta que vem a gente já não viria, né? Porque a nossa lição terminou. Mas quem sabe. Nós é um período de depressão, que eu tenho uma depressão aqui. Na próxima quarta como você vai dar, né? Bom, mas nós não podemos resolver por vocês isso, vocês precisam tomar uma decisão, principalmente aqueles que estão com bastante tarefa atrasada. Seria muito importante optar pela picanha, porque a gente consegue ganhar tempo. São 2 horas que a gente fica aqui, dá para fazer bastante coisa em 2 horas. Porque vocês se lembram que deixa eu só terminar aqui, pessoal. Só um minutinho aqui. Uma coisa é vocês fazerem as devocionais. Isso não dá para a gente fazer depois que está atrasado esse tanto. Tem como? Dia 1, dia 2, dia 3, não vão demorar outros 6 meses, ou pelo menos 4 meses para fazer as devocionais, certo? Mas vocês podem ler a lição e responder aquele conteúdo da ABCD. Isso é possível fazer. Vocês já entenderam o contexto todo. Então, uma coisa é o proveito que vocês vão ter para a vida pessoal de vocês,
será menor pelo fato de vocês não estarem fazendo aqueles devocionais como deveria ser. Outra coisa é o que a PCB pede para a gente de tarefa de prestação de contas para ele, que é uma página, né? Não vem mais de uma página, é uma página. Às vezes vem um suplemento, alguma coisa. Então o que eu estou propondo é que nós compramos aquela página, né, das tarefas que faltam, porque realmente as devocionais você vai fazer num outro momento, usando material, a gente usa isso pro resto da vida. Mas a preocupação é que vocês terminem aquelas prestações ali, né, de contas, das tarefas que vem naquela página que o João toda semana mandava e agora tem o acesso lá. Então, nós não temos um limite, mas o limite seria até a gente começar a outra turma. Porque aí nós vamos precisar nos dedicar para aquele pessoal e a gente não vai ter tempo para ficar ajudando vocês. Então, enquanto vocês são a nossa prioridade, sem autocomiseração, né, gente? Sem vitimismo. Vocês vão deixar de ser a nossa prioridade porque tem uma outra turma que virá, né? E nós não queremos ninguém reprovado para fazer de novo aqui com a gente. Então a gente queria adiantar. Pastor, a questão das lições, de modo geral, eu entendo que uma coisa é você ler e responder, outra coisa é você meditar. Né? Isso. A questão da meditação, eu gostaria de ver alguém aqui que conseguiu pegar uma lição e meditar em cada passagem de referência de cada tema. É muito difícil. É impossível, nem mesmo a ABCD cobra isso, porque esse é um manual que você leva para o resto da vida, né? Então, o fato de você fazer as tarefas, você vai ter uma memória. Poxa, eu já li sobre isso aqui naquele lugar. É o que a gente faz até hoje. Poxa, eu sei que na lição tal falou a respeito disso, então eu vou para lá estudar aquele conteúdo. Aí eu vou esmiuçar, né, tudo que eu li ali e vou ruminar. Mas para a título de cumprir as tarefas, eu posso ler e responder, né? Não significa que eu não estou fazendo a tarefa. É que é um manual que você pode usar, mas vocês não fazem ideia de quantos sermões eu já tirei dessas lições. Muitos. E alguns já viram até com aqueles 3 pontos presbiterianos assim para você fazer. Então assim, você vai usar isso aqui de várias formas, né? Mas minha proposta é que a gente marque aqui alguns encontros com a turma. Nesse caso, não precisaria um pastor estar aqui para não vamos refazer a lição. Mas vocês mesmo, vamos encontrar na próxima semana. Poxa, se todos que estão faltando lá 10 lições fizessem a cada encontro 3 tarefas, 3 semanas vocês terminam tudo que está pendente, né? Então não é um negócio que vocês vão ficar até agosto, até lá o período da formatura nossa, todos estarão verdadeiramente aptos para, né, apresentar. Vou dar uma ideia. Se eu fizer as aulas que é necessário eliminar essas lições. Como assim? De vez em fazer da depressão, a gente vinha e adiantava as lições. Mas aí tem a agenda do Uruguai, né? Não, mas pode ser se o pessoal preferir. Seria na quarta-feira que vem, né? Faz A misericórdia, você já está na 20, meu irmão na 10. Então, mas a gente tem tantos cursos de depressão. É provável que algumas classes já comecem na segunda, mas a gente ainda não está definido, está faltando alguns encaixes aí da estrutura para a gente trabalhar que ainda não está muito bem definido. Eu sei da importância das lições, lógico, né? Nós estamos aqui por elas também. Mas o aconselhamento, essa conversa sobre depressão. Você está com qual lição? Você jura que você Ele já vai ficar deprimido já. Não, mas
vir na quarta-feira aqui. Você tem lá, memorizou o versículo? Aí eu coloco memorizei. Aí eu vou pra próxima, eu já esqueci. Que fácil, eu vou falando. Consulta o neuro. Não é o pastor, não, brincadeira. Não, mas olha, veja bem. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês pensarem, tá? Juliano, cara, problema com ira. Aí eu vou abrir lá na lição, não sei se é 10 ou 11, e vou estudar ira. Aqueles versículos eu preciso memorizar. Eu tenho que ter aquilo na minha cabeça, é uma luta minha. Mas eu não tenho todas as lutas do manual. Eu preciso saber que existe um versículo que fala a respeito daquele assunto. E à medida que eu vou usando aquele versículo, eu vou lembrando. Eu sei decor todos os. Eu já usei esse manual muitas vezes. Eu já fiz pelo menos. O Eduardo também fez mais do que eu. É óbvio que a gente não memoriza todos. A não ser que você teve um cara igual o Cornélio lá da Lagoinha que memoriza o Novo Testamento, né? Não é o caso. A ideia de memorizar aqui é aquilo que a gente tem com a escola bíblica. Eu não tenho ipsilíteres a frase, mas eu sei o significado daquilo lá. Então eu sou como você. Eu memorizei para hoje, amanhã, se eu ficar usando aquilo, eu vou esquecer. Mas aquilo que para mim é importante, né? Para mim é importante saber determinados versículos, porque são pensamentos que eu preciso estar sempre lutando. Então, Eu posso colocar lá que eu memorizei e não vai estar pecando. não, agora se você falasse assim que memorizou todos, eu ia te pedir uma aula, como é que você faz para decorar isso aqui. Agora naquela semana, você passou a semana interiorizando aquele conteúdo, aquele versículo, aquele ensinamento. Então você pode não ter, você não é capaz de declamá-lo, mas você é capaz de saber que existe um versículo que toca em tal assunto, assim, e que estava anotado na sua Bíblia, né? Então não tem problema, não é mentira. Não é mentira. E aí, quarta-feira que vem? Depressão ou recuperação? Faz a votação. Vamos fazer uma votação para a gente decidir? Melhor fazer a votação. Se der empate, aí o Eduardo decide, que ele que está com a turma para isso aí. Como é que a gente vota? Tem alguma enquete aí no WhatsApp? Alguém com WhatsApp aí? Vamos fazer lá? Não, mas Levanta a mão. Então tá. tem gente que não veio, tá no grupo e quer fazer o curso. Não veio, E aí, o que vocês acham? Quem quer fazer recuperação? Levanta a mão. Bem alto. Recuperação. Recuperação, juntar aqui na quarta para fazermos juntos as lições. Quem quer isso? Levanta a mão, deixa aí. Então, João, você quer? Tá. Não, você pode ali. Eu só quero saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depressão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós vamos ter depressão. Mas, se a gente pensar Agora então a gente tem que estabelecer o limite da entrega do material. É importante. Né? Vamos conversar amanhã, aí a gente estabelece. E se a gente na segunda-feira vai começar o Veredas, mas quem que não vai ajudar no Veredas e que está querendo fazer a Mas na recuperação? segunda-feira a gente tem discipulado pós-letivo Tá. durante esse mês todo. O João vai pensar em alguma ideia, né? O João vai pensar em alguma coisa e vai pôr no grupo. Pronto. Vamos pro Zoom. Tá bom. Mas o João manda alguma sugestão amanhã lá no grupo. A gente vai conversar.
conversar e vamos sugerir alguma ideia. Quarta que vem. É possível que uma quarta da programação, olha, pode ser após o curso de depressão. Porque são 4 aulas. Pode ser após. Mas pode. Coloca a dúvida, o pessoal que está na dúvida que tem. Mais fácil. Ela coloca essa dúvida no grupo e o grupo ajuda ela a fazer Às vezes não é nem dúvida. Às vezes não é dúvida. Às vezes é falta de tempo você está. Pronto, seguimos essa conversa amanhã pelo WhatsApp. Fechou? Melhor. Pronto. Pastor, quer encerrar? Então vamos lá. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Nós precisamos fazer. Quem é bom de filmar e vamos juntar aqui e fazer uma selfie para a gente divulgar isso? Eu vou tentar tirar foto aqui. Eu vou até tentar tirar foto aqui, mas eu vou precisar desligar isso aqui. Vou desligar.